Boa noite a todos presentes, sejam bem-vindos a essa nossa aula aberta, que, como eu chamo, é mais um bate-papo, tá? Estou esperando só mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, porque 6h05, 6h07 a gente começa a falar mais sobre a temática mesmo, porque às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade em acessar o link, em entrar, né? Essa questão de tecnologia às vezes é um pouquinho complicada. Então, eu estou aguardando só um pouquinho, mas já estou aqui. Se alguém já quiser fazer alguma colocação, já estou aqui ao vivo para a gente poder começar esse nosso bate-papo. A gente sempre entra um pouquinho antes para fazer os testes de luz, de som, de vídeo, para ver se está tudo ok também. Então é isso, vamos lá. É que eu estou dando esse tempinho, então enquanto isso eu vou contextualizar um pouquinho. A proposta desse nosso bate-papo, que eu coloquei o nome lá no cartaz de aula aberta relacionada à disciplina informática aplicada à arquivística, é uma demanda, né, inclusive desse momento que nós estamos vivenciando. Todos nós sabemos como está complicado essa questão da quarentena, do isolamento social, né, as incertezas que nós estamos vivendo em decorrência do Covid-19. Então, assim, qual é essa proposta? Para que a gente também não perca esse contato com os debates que estão acontecendo na academia, com os debates que ocorrem, né, nos anos letivos normalmente, nas pesquisas, na extensão também, eu me propus a fazer uma série do que eu estou chamando de aulas abertas, mas que seriam mais um bate-papo, né, entre mim, enquanto professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, e a comunidade geral, os alunos, colegas de profissão, a comunidade geral que sinta interesse nas temáticas que eu vou propondo, né? Então, assim, ela está relacionada à disciplina informática aplicada à arquivística, porque a minha proposta são justamente trazer temas ligando as tecnologias da informação e comunicação com a arquivística. Então, nesse sentido, eu montei esse ciclo de bate-papos que eu pretendo ter com vocês, que a gente possa trabalhar um pouquinho isso de uma forma bacana, mais informal, até porque está todo mundo em casa também, no isolamento, a gente cria um pouco de ansiedade em todo mundo, né? As pessoas às vezes têm crise de ansiedade, angústias por ficar isolado, essa falta de contato mesmo humano. Nós somos assim, nós brasileiros somos muito humanos, muito carinhosos, muito afetuosos. E para a gente, realmente, esse distanciamento é muito difícil em todos os sentidos. Então, eu estou tentando fazer essa aproximação, né? Da gente mesmo, a gente poder dialogar, ter nosso bate-papo de uma forma mais descontraída. Então, não vai ter aquela formalidade de uma sala de aula, não é isso. Mas é para a gente vamos fazer assim, uma tempestade em nossas mentes, para a gente poder analisar um pouco a temática que envolve tudo, né? A questão da documentação, da informação, das tecnologias, quando for possível associar também a essa quarentena que a gente está enfrentando. E aí eu espero que vocês participem e que vocês gostem também. Não vai ser nada muito demorado, é mais para a gente poder começar a introduzir esses debates, essa nossa participação em geral. Todo mundo, né? Então, como eu falei mais uma vez, vocês podem a qualquer momento colocar perguntas e tudo. Desde já agradeço as pessoas que já entraram nessa nossa transmissão, assim, muito obrigada pela participação de vocês. E aí vamos começar então. A proposta inicial a gente monta uma disciplina chamada Informática Aplicada Arquivística na Unirio, para que vocês saibam o que vai nortear esses nossos debates, as nossas temáticas. Ela é muito ligada o escopo dela é o quê? Relacionar a arquivologia com as tecnologias da informação e comunicação, seja como ferramenta, seja como disciplina afim, como interdisciplinaridade. Então, eu faço muito esse diálogo, esse debate das duas áreas do conhecimento, porque eu acho muito importante a gente aproximar essas duas áreas para poder compreender o impacto que a tecnologia da informação e comunicação trouxe para os arquivos, não é mesmo? E aí, nesse sentido, como é que funciona? Eu sempre falo, não adianta só eu entender de tecnologia. Às vezes os alunos, ou então as pessoas que vêm me procurar, Brenda, você gosta de pesquisar sobre tecnologia de informação e comunicação, que realmente essa é a minha área de pesquisa dentro da universidade, vamos dizer, a minha zona de conforto, é onde eu desenvolvo as minhas pesquisas, inclusive é onde eu estou desenvolvendo a minha pesquisa do doutorado também, que é relacionada à preservação digital. Mas, para além disso, eu sou arquivista.
Então, procure entender todo esse impacto da tecnologia da informação nos arquivos, nas informações, na documentação, no que a gente chama de memória, no que a gente chama de patrimônio documental, como é que se relaciona esses conceitos amplos, né? E aí eu vejo que todo mundo, assim, os profissionais que querem ver assim, a tecnologia da informação, TICs, computador, tecnologia, vem muito pensando, você é um programador agora eu tenho que entender de linguagens, tenho que entender de sistemas operacionais. Gente, calma aí, não é por aí. Não é por aí, e é sempre o que eu falo para manter calma os meus alunos também, para segurar um pouco a angústia de todo mundo. Não é por aí, vamos com calma. O que a gente está pensando, na verdade, é a relação, a interdisciplinaridade da arquivologia com tecnologia da informação. Então, eu não preciso ser um profissional de TI para conseguir trabalhar dentro da área de arquivo, quando eu falo no ambiente digital, no ambiente tecnológico. Eu não preciso fazer isso. Então, assim, o que eu sempre falo, vamos começar destrinchando as coisas por partes, né? Por partes. Esse nosso primeiro momento, nesse nosso primeiro bate-papo, a gente vai dialogar o olhar social que relaciona a tecnologia da informação e os arquivos. A gente não vai entrar em questões técnicas da área, em como fazer a gestão arquivística de documentos digitais, ou como fazer a preservação digital dos documentos arquivísticos em ambiente digital, RDC Arcas, né, repositórios digitais confiáveis. Não é esse nosso bate-papo de hoje. Esse nosso bate-papo de hoje é que a pessoa que vai iniciar as atividades dos arquivos em ambiente digital, ela tem que compreender que ambiente é esse. E é esse bate-papo que eu estou propondo, né? Quando eu dou a disciplina, eu começo logo com os textos do Manuel Castells. Porque quase todos já ouviram falar do livro dele, Sociedade em Rede. E é o primeiro que eu passo para os alunos. Por quê? A gente tem que entender que sociedade é essa que a gente está falando, né? A gente está falando das tecnologias. A tecnologia está inserida num contexto social. Então, eu tenho que entender que tecnologia é essa, que sociedade é essa, como é que eu vou lidar com esses desafios, se modificou alguma coisa nessa sociedade ou não, em detrimento dessa tecnologia. Não basta eu falar assim, tem que fazer um SIGAD, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Não é isso, não é só isso. É claro que essa é a nossa maior ferramenta enquanto arquivistas para poder atuar na gestão de documentos arquivísticos digitais. É claro que quando eu quero atuar na parte dos documentos permanentes, ou na parte da segurança dos documentos arquivísticos digitais, eu vou pensar no repositório arquivístico confiável, o repositório digital arquivístico confiável, um RDC-ARC. É claro que a gente tem que pensar nisso, é claro. Só que, anteriormente, a gente tem que pensar no quê? Como essa sociedade se relaciona com a tecnologia da informação e comunicação. Como os profissionais de arquivo vão se relacionar com a tecnologia da informação e comunicação, assim como os demais profissionais também. As diversas áreas do conhecimento tiveram um impacto muito grande, uma vez que essas tecnologias da informação e comunicação foram incorporadas nos fazeres dessas áreas do conhecimento, nas pesquisas dessas áreas do conhecimento. Então, é claro que isso teve um impacto muito grande. Porque, gente, a tecnologia, ela tomou conta da sociedade, né? Não é o que a gente está falando de determinismo tecnológico. É claro que tudo é uma construção. O desenvolvimento tecnológico é uma construção social. A gente tem que entender isso também. Então, antes de se falar em técnicas, em tecnologia no sentido do hardware ou no sentido do software, eu tenho que entender essa tecnologia na sociedade. E aí, por isso que eu começo com esse texto do Castel, né? Geralmente eu não passo o livro todo, que é um livro enorme, eu não daria conta da disciplina, mas eu indico a vocês, como diversos outros livros também, inclusive da nossa área também tem pessoas que já tratam das tecnologias, já tratam do impacto disso na sociedade, então tem diversos autores que eu posso depois deixar nessa página para vocês várias referências que são interessantíssimas na área, e aí a gente começa a analisar como essa tecnologia mudou o nosso fazer, o nosso dia a dia. Como, né? Todos nós já passamos ou estamos passando por essas questões de tecnologia, né? Todos nós já passamos por isso. Então, quando a gente pensa assim, caramba, tecnologia, eu não uso tecnologia para nada, tem gente que fala assim, eu sou um analfabeto digital, né? Você já deve ter escutado muito esse termo. Sou um analfabeto digital, não entendo nada de tecnologia.
Minimamente hoje as pessoas utilizam o WhatsApp, utilizam as mídias sociais digitais, as redes sociais digitais, né? Utilizam o Facebook, utilizam o smartphone. Mesmo quem não utiliza isso, vamos falar que não, a pessoa não quer, não tem telefone, não tem smartphone. Ela usa Rio Card para pagar a passagem dela, que é uma tecnologia. Quando ela vai ao supermercado, hoje tudo é código de barras, que é lido por uma tecnologia para dar os valores, não é mesmo? Ela vai ao banco, tá tudo nos sistemas computacionais. A própria eleição aqui no Brasil, né, o voto é o voto eletrônico, então eu uso de uma urna, eu uso uma tecnologia para fazer, então eu tenho que pelo menos entender como é que funciona essa tecnologia, assim, não estou falando entender, né, minuciosamente, não é isso. Eu tenho que entender que eu vou apertar o botão e aquilo ali vai ser salvo em determinado lugar, não é? Inclusive explica isso para gente, para mostrar que não vai haver fraude nas eleições. Então, a nossa sociedade, ela é cercada dessas tecnologias de informação e comunicação. Tá? Eu não estou falando qualquer tecnologia. Se a gente quiser pensar no conceito de tecnologia, ele vai além das tecnologias de informação e comunicação que a gente conhece hoje, as chamadas TICs. O que eu estou trabalhando com vocês hoje aqui são as chamadas TICs, tá? Não estou falando de toda a tecnologia que vem acompanhando o homem no decorrer do seu desenvolvimento, no decorrer de sua vivência. Não é isso que eu estou falando. Se parar para pensar lá as escritas nas cavernas, a escrita em papiro, a própria descoberta da escrita, tudo isso são tecnologias, né? A descoberta do fogo, a roda, tudo isso é tecnologia, não é isso que eu estou falando. O que eu estou tratando aqui são essas tecnologias da informação e comunicação. Então, assim, nós podemos dizer que desde meados dos anos 2000, né? Anos 2000 não, para, Brenda, do século XX. Desde 1950, 1960, a gente pode falar que a gente teve uma expansão dessas tecnologias para o cidadão comum. Ainda não muito, né? Ainda tinha muito especialista, era uma tecnologia mais cara, mais difícil, ainda mais para nós que vivemos num país subdesenvolvido. Mas a gente parar para pensar, em 90, final de 90, ela teve uma expansão absurda, absurda, assim. Né? As pessoas começaram a ter essa tecnologia de uma forma mais fácil, mais barata. 2000, então, nem se fala, né? Isso aí a gente nem precisa falar. Então, todo esse envolvimento da sociedade com essa tecnologia da informação e comunicação, ela mexeu muito, como posso dizer, ela influenciou muito nos fazeres do indivíduo, seja nos fazeres profissionais, seja nos fazeres pessoais, para entretenimento, para desenvolvimento do seu trabalho. Hoje, se a gente parar para pensar, quem hoje tem aquele livro de receita que a gente tinha da vovó lá, escrito à mão, que a gente pegava com a vizinha? Hoje ninguém mais tem esse livro de receita. Ninguém não, também não vamos generalizar, mas quase ninguém tem. Eu quero saber uma receita, eu vou lá, coloco na internet e busco uma receita. Eu quero saber como consertar alguma coisa, eu vou lá, jogo na internet e me dizem como fazer. Hoje, a gente parar para pensar, inclusive aqueles bula de remédio, a gente consegue achar na internet. Eu quero pesquisar, eu quero entender melhor como é que eu utilizo isso. Tá ali. Então, assim, a gente acaba recorrendo a essa tecnologia até para muitas questões. E, inclusive, para as relações pessoais, não é? Não é o que está acontecendo hoje? Graças a essa tecnologia, porque a gente também não pode colocar a tecnologia só como uma coisa ruim, mas graças a essas tecnologias da informação e comunicação, hoje eu estou conseguindo conversar com vocês. Vocês estão conseguindo se relacionar com os familiares, com pessoas distantes, ou até pessoas próximas, mas que a gente não pode mais dar um abraço, eu não posso ir lá na casa do meu vizinho. Então, o que a gente está usando? Por que esse isolamento está sendo um pouco mais suportável para a gente? Porque a gente tem essa tecnologia para nos comunicarmos, para falarmos, para sorrirmos, para fazer um brinde em ambiente digital. Enfim, temos, não é? Temos. Então, a relação humana mudou em decorrência dessas tecnologias da informação e comunicação. Se mudaram essas relações humanas, mudaram também os registros oriundos dessas relações humanas, não é mesmo? Se hoje eu me relaciono com vocês falando por aqui, qual vai ser o registro desse nosso diálogo? Não é? É esse vídeo, essa live que eu estou fazendo agora. Se eu mando um zap para alguém, mando lá uma mensagem pelo WhatsApp para alguém, o que vai ser meu registro informacional agora? Antes eu mandava uma carta pelos correios e agora é esse registro via nessa nova mídia social digital. Então, mudaram as relações humanas, mudaram também
os registros informacionais decorrentes dessas relações, decorrente dos fazeres profissionais, dos fazeres acadêmicos, enfim, de todas as atividades humanas, seja qual âmbito for. Não é isso que está entrando em questão. E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Eu não posso querer simplesmente adequar questões também daquele meu mundo não digital para esse mundo digital, né? Eu tenho que compreender que essa tecnologia ela trouxe nuances. Se é melhor ou pior, não é isso que está em questão. Eu não estou aqui dando julgamentos de valor, não é isso. Eu estou querendo dizer que foi mudado. É fato. Até as relações de poder foram mudadas, gente. Tem vários textos que falam sobre isso. Então, se antes eu pensava que as empresas que tinham muito dinheiro eram aquelas empresas, primeiro foi, por muito tempo, quem estava lá nas indústrias, eram os donos de fábrica, né? Por muito tempo, as grandes empresas, as grandes multinacionais, era quem detinham poder financeiro, poder econômico, né? O poder social e o poder mesmo, ali, vamos dizer assim, político. Mudou, não mudou? Muitos de vocês já devem ter lido que hoje em dia quem detém o poder são quem, gente? São as grandes empresas, essas empresas, né? De tecnologia, que detêm a informação. Olha qual é o bem que elas têm. Não é nem um bem palpável, mas assim, a informação. Elas trabalham com informação. O que o Facebook tem? O que o Facebook oferece? Por exemplo, o que esses grandes, o que o Google tem? O que o Google oferece? Com que ele trabalha? Com informações, não é mesmo? É informações desse ambiente tecnológico. É uma informação que é oferecida a todo cidadão. E, no entanto, ele é a maior empresa que tem, né? É a maior empresa que tem. E aí? Uma das maiores, vou dizer a maior. Então, olha como é que mudou todo o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, o contexto cultural. As nossas relações também estão mudando, não é? Está mudando. Antes eu queria parabenizar alguém, o que eu fazia? Ia lá, ia na casa da pessoa, abraçava. Eu tinha essa cultura de comemorar, de abraçar, de ir lá, dar um beijo. Hoje o que a gente faz? Primeiro que eu só lembro do aniversário se o Facebook me avisar, né? Não é isso? A gente tá refém, a gente está usando tanto essa tecnologia de fato como extensão da gente, tem alguns autores que trabalham nesse sentido, que a gente acaba, inclusive, sendo essa tecnologia da informação e comunicação sendo extensão do nosso cérebro. Eu só lembro do aniversário se o Facebook me avisar. Eu só sei do número de alguém se eu olhar no meu smartphone, porque senão eu não vou saber. Não é? Eu só sei que eu digitei uma palavra, que eu escrevi uma palavra errada, se o corretor ortográfico acertar para mim. Até desaprender a escrever, a gente está desaprendendo. Olha como é que mexeu também com essa cultura, né? Mexeu com a nossa cultura. Então, mexeu com tudo. Eu dou um exemplo que eu achei interessante, como é que inclusive mexeu na questão da religião. Mexendo num site, eu fui ver lá, acenda sua vela, a sua vela digital. Antes a pessoa queria acender uma vela lá para o anjo da guarda, para o santo, sei lá para quem. Não estou julgando, tá, gente? Só estou dando um exemplo de como é que a tecnologia interferiu também nas questões religiosas. Antes eu acendia uma vela, eu ia lá no altar, no espaço que eu tinha que acender, enfim. Não sei, acendia a vela para o meu anjo da guarda, acendia na minha casa, seria na igreja, enfim, não sei, acendia a vela. Agora é oferecido isso, por exemplo, no ambiente digital. Acenda a sua vela, você vai lá, clica, coloca o nome, coloca para o que você quer, aí fica uma velinha acesa, se você colocar de 7 dias, ela vai apagando no decorrer desses 7 dias. Não mexeu também? Não mexeu? Mexeu. Entendeu? Então, assim, é inegável de que a tecnologia ela tem uma relação direta com a gente. A tecnologia é produto do desenvolvimento humano, entende? A tecnologia da informação e comunicação não seria diferente, né? Não estou entrando aqui também no mérito e debater a diferença de técnica e tecnologia, tá? Eu estou usando esses recursos computacionais aqui como sinônimo de tecnologia de informação e comunicação para esse nosso bate-papo. Para além disso, seria um outro debate filosófico que a gente teria que fazer do entendimento do que é tecnologia e do que é técnica, que aí excederia esse nosso primeiro bate-papo também, que eu não quero cansar ninguém, estressar ninguém com tanta informação, né? Porque, pelo amor de estresse, para a gente já basta o Covid-19, né? Então, aí a gente está nessa questão de tecnologia. Gente, obrigada por todo mundo que está entrando. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas entrando. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom?
Obrigada, João Marcos. Obrigada, Daniel Flores também. Muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada pela sua participação, Cíntia Gesteira. Obrigada. André Malverde também é o pessoal de fora do Rio de Janeiro. Tá vendo como é que a tecnologia também é ótima? A gente vê as pessoas de tão longe que estão participando. E eu convido também a vocês, se vocês quiserem falar, eu vou abrir espaço para quem quiser também, nas próximas bate-papos, falar, trazer também seu ponto de vista em relação a esse arquivo e tecnologia. Todos vocês estão convidados. Aí é só falarem comigo aqui depois no privado que a gente vai colocar um bate-papo grupal, vamos dizer assim, né? A apresentação em grupo aqui para que as pessoas possam também participar. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui participando, né? E aí, nesse nosso bate-papo, voltando ao nosso bate-papo, não adianta, a gente às vezes como profissional de arquivo, e aí pensando nas pessoas que trabalham na área de arquivo, a gente fica numa ansiedade muito grande de só querer saber, eu preciso saber mexer no computador, eu preciso saber de sistema, eu preciso saber de... Não é isso. Eu preciso saber que tecnologia da informação e comunicação é essa. Como é que é esse novo usuário que trabalha com a tecnologia da informação e comunicação? Como é que são os registros feitos dentro dessa tecnologia da informação e comunicação? E aí, quando eu falo os registros feitos, não estou querendo dizer só a tecnologia, assim, entender que são linguagens binárias, entender o que forma essa tecnologia, não é isso. O que eu estou querendo dizer é onde ali dentro eu vou ter esses registros? Onde eu vou localizar esses registros? Como eu dei o exemplo, hoje tem essa live aqui, isso é um registro informacional. Então, isso seria o objeto do arquivista. Ou, se eu quiser pensar, o objeto do bibliotecário na esfera dele, o objeto do museólogo na esfera dele. Desculpa, museólogos, foi difícil, só a pronúncia, mas saiu. Então, assim, a gente tem que compreender isso. Aonde está o nosso nicho agora? Não é que mudou, não é que a gente vai deixar de ter documentos em papel, não é isso que eu estou falando. Mas nós estamos perdendo registros informacionais porque nós não somos capazes de compreender que ali nesse diálogo tem registros informacionais. Vocês já pararam para pensar que nessa questão, e aí estou trazendo agora porque a gente está passando nesse momento de Covid-19, de coronavírus, que os diálogos entre os médicos, cientistas, pesquisadores estão ocorrendo onde? Por que nós estamos tendo agilidade nas pesquisas? Porque toda essa troca de informação está sendo feita no ambiente digital. Quem está sendo responsável pela manutenção desses dados? Como é que esses dados estão sendo tratados? Quem vai manter esses dados pelo tempo que se fizer necessário? Quem vai garantir a autenticidade desses dados pelo tempo que se fizer necessário? Quem? Viu? Tá vendo? E a gente não para pensar sobre isso. Se a gente está simplesmente, coloca dado, muda dado, vai apagando, a gente não vai ter o histórico de todo esse desenvolvimento frente ao coronavírus. A gente não vai saber como é que a gente chegou lá na vacina, ou como é. Então a gente tem que tratar esses dados. Por mais que esse desespero todo, essa produção esteja numa rapidez absurda, porque é claro que tem um bem mais valioso que a vida humana, e que é para isso que os pesquisadores, para isso que os cientistas, os profissionais de saúde estão trabalhando para garantir essa saúde, para garantir a vida humana, mas tem registros ali por trás. Se tem registros, informações registradas, temos nós, profissionais que lidamos com isso, não é mesmo? E aí a gente tem que pensar. É rápida a produção. A produção é feroz. Tão feroz quanto a sua destruição. E aí a gente tem que saber como atuar ali. Mas para saber como atuar, o primeiro ponto é o quê? Enxergar. É enxergar que ali eu tenho um documento arquivístico, é enxergar que ali eu tenho informação necessária, sim, que deve ser mantida, registrada, que deve ser íntegra, que deve ser autêntica, que deve ser fidedigna. E olha que eu só dei o exemplo do Covid-19. Nas minhas aulas, eu sempre dou o exemplo do quê? Das mensagens de correio eletrônico. Sempre, gente, olha só, essa disciplina que eu dou é de 6º período, eu sempre pergunto, alguém aqui já trabalhou com documento arquivístico digital? Alguém aqui já fez estágio? O que eles falam? Não, minha empresa não tem sistema, minha empresa não faz gestão, não sei o quê. Ouço isso demais, mas demais, absurdamente. E ouço isso também de colegas, de profissionais.
E ouço isso não vou falar da comunidade como um todo, que eu nunca tive também um diálogo tão intenso assim, mas com profissionais também de outras áreas do conhecimento, que eu tenho uma proximidade, eu pergunto, é, eu sempre me questiono, você trabalha com documento digital? Não entendo isso, não sei o que é sistema, não sei nada. O pessoal da área de arquivo fala, não, CIGAD, eu não entendo nada de CIGAD, nunca vi o CIGAD, nunca vi o RDC Arc, é o que eu escuto. Aí eu viro e falo assim, mas você troca e-mails no seu trabalho? Mensagem de correio eletrônico? 100% troca. Porque hoje as empresas trabalham com mensagem de correio eletrônico, gente. Trabalham. Como é que é feita a comunicação? Por meio de mensagem de correio eletrônico, não é? É efetivada assim. Ou alguns são efetivados por sistemas que têm sistemas efetivam esse diálogo pelo sistema. Mas os que não têm são mensagens de correio eletrônico. Gente, vamos lá. Eu uso mensagem de correio eletrônico para dialogar, para trocar informações, para marcar reuniões. Então, o que é isso? Eu estou registrando o quê? Informação no decorrer das minhas atividades. É um documento de arquivo. E aí? Está sendo tratado? Está sendo pensado? O mais triste é que 90% também dessas mensagens são apagadas quando chega lá pra gente, caixa de mensagem lotada. O que a gente faz para poder apagar? Ver os anexos maiores e vamos apagando. Sem critério nenhum, vai apagando a mensagem, vai apagando. O que você está fazendo? Você está destruindo o documento. Você está destruindo uma memória. Você está destruindo um patrimônio documental. Olha como é que a coisa é mais séria do que a gente pensa. E eu estou num trabalho ainda baseado nos textos que eu estou me relacionando, relação de tecnologia com sociedade, né? É isso. Entende? Grave também, quando eu falo do quê? Hoje muitas empresas, muitas instituições estão utilizando o WhatsApp para convocar reunião. Usa o WhatsApp para convocar reunião. Não estou falando agora que a gente está em isolamento, não, tá? Não estou falando desse momento de isolamento, não, antes mesmo. Muitas decisões são tomadas pelo WhatsApp. Não estou fazendo crítica ao WhatsApp, tá, gente? Não é isso. Estou falando o nosso olhar enquanto profissionais de informação ou enquanto cidadão que está preocupado com essa memória, com esses documentos. Eu tenho que ter noção que eu estou utilizando uma plataforma proprietária para criar um documento. E que eu não posso gerenciar as informações que estão registradas ali. Se eu não posso gerenciar, eu vou ser capaz de tratar aquilo? Vou ser capaz de manter? Vou ser capaz de preservar? Vou ser capaz de capturar para o sistema que vai dar conta de tratar ele? Para o repositório que vai... Vou? Vocês já tentaram? Já tentaram de verdade? Então vamos pensar um pouco mais com carinho nisso. É claro que eu tenho lá a ferramenta, por exemplo, no WhatsApp, de exportar as mensagens que eu quero. Vocês já fizeram esse teste? Como essas mensagens são exportadas? Para onde ela vai? Eu tenho como garantir a autenticidade dessas mensagens exportadas? Eu tenho os metadados necessários para garantir que essa mensagem ela é fidedigna, ela tal qual foi criada, e metadados que vão me garantir a autenticidade dela ao longo do tempo, a presunção de autenticidade? Eu tenho como garantir, gente, olha qual é a questão, e ainda tem mais. Eu estou falando dessas mídias que a gente utiliza, né, mais frequentemente, que é mais fácil de qualquer um visualizar o que eu quero dizer. Então, não estou nem pegando sistemas técnicos, de áreas específicas, não. Estou falando de ferramentas tecnológicas que nós utilizamos no nosso dia a dia como cidadão, como indivíduo, né? Eu pego o WhatsApp, como é que eu vou garantir? Suponhamos que eu, Brenda, estou passando lá o WhatsApp lá para o João Marcos, que está aqui, né, online. Passei lá para o João Marcos. Como é que ele vai ter certeza que sou eu que estou mandando para ele? Só porque aparece minha foto ali? Só porque aparece meu nome, o meu número? Ele tem certeza de fato que sou eu do lado de cá que estou mandando aquela mensagem para ele? Eu tenho como conferir que é isso? Quantos de vocês já não tiveram número clonados? Eu tenho casos de amigos que tiveram número clonados aqui. Números hackeados. E que aí mandaram mensagem para todos os outros amigos, pedindo empréstimo, ajuda. Vocês também veem isso no noticiário o tempo todo. Não é algo distante da gente, não. Se eu não tenho nem como garantir a autoria das mensagens, como é que eu vou garantir que ela é autêntica? Para eu manter um registro informacional, um documento ao longo do tempo, eu tenho que ser capaz de garantir um ciclo, desde a produção dele. E essa produção interfere o quê? O recurso computacional que eu estou utilizando, a tecnologia que eu estou utilizando.
Mas, por outro lado, eu não posso simplesmente tentar frear essa relação da sociedade com a tecnologia da informação e comunicação. Eu tenho como frear isso? Não. Estão caminhando, gente. Tá aí, ó. Evoluindo, andando, ampliando. Não sei até quando vai ser essa tecnologia binária. Não sei até quando vão continuar. Mas é a que a gente tem hoje. E o que a gente utiliza demais, não é mesmo? Então, como é que a gente vai ser capaz de trabalhar e atuar com essas tecnologias? Compreendendo elas, entendendo as relações delas com a gente. Então, eu tenho que ser capaz de compreender isso, de entender essa relação, não é mesmo? Então, assim, não é tão simples assim quanto a gente pensa. Eu vou ler aqui para vocês um comentário aqui de. Já estou chegando aqui para poder enxergar bem, tá, gente? A tecnologia ainda não fez enxergar melhor, né? Não adianta. Então vamos lá. A Nessinha Santos, ela fala assim: na empresa que eu trabalho, existem vários grupos de WhatsApp, onde são tomadas várias decisões administrativas. Inclusive aberturas de OS, etc. Olha, gente. Tá vendo o que eu tô falando aqui? Obrigada, Nessinha, por essa sua participação. Tá vendo o que eu tô querendo dizer? Não é tão simples assim. A empresa já faz por quê? Porque o WhatsApp ele acelera, facilita os processos, otimiza. E a gente vive numa sociedade imediatista. Tá vendo por que a gente tem que analisar o perfil da sociedade que a gente vivencia? Esse boom informacional, essa chamada sociedade da informação, ela é imediatista. Eu preciso de decisões rápidas, informações rápidas. Aquela máxima, informação é poder, é fato, né? Eu preciso de informação. Se eu tenho informações, se eu sou estratégica nesse meu uso de informações, rapidez desse uso de informações, o que vai acontecer? Eu vou estar na frente. Eu vou ser estratégico. E aí o WhatsApp facilita, as tecnologias facilitam muito nisso. Poxa, eu estou marcando uma reunião por aqui, a gente está tomando decisão por aqui pelo WhatsApp. Gente, como é que otimiza? Como otimiza? Quem nesse período de quarentena está fazendo reunião via ambiente digital, seja WhatsApp, seja Hangout Meet, seja Zoom, Duo, não tô especificando nenhuma tecnologia, tá? Todas elas são interessantes, vai dependendo para quem você quer utilizar. O que eu tô querendo dizer é, elas otimizam, não otimizam? Quem tá fazendo reunião ou quem tá batendo papo nesse período tá vendo como é que elas otimizam? Otimizam. Ela te obriga a ter uma organização, facilita que a gente tome as decisões mais rápido, não é isso? É. Mas, por outro lado, quando eu penso na manutenção da autenticidade, manutenção da fidedignidade, quando eu penso na manutenção desse registro informacional, desse documento ao longo do tempo, aí, filho, a coisa muda de figura, né? A coisa muda de figura. Vou dar outro exemplo ainda usando o WhatsApp. Gente, eu só não estou criticando o WhatsApp ou elogiando o WhatsApp. Estou dando o exemplo dele porque ele é o mais utilizado por todos nós. Estou numa reunião via WhatsApp lá. Vamos lá, vamos marcar aqui. O WhatsApp aceita até 4 pessoas, é rápido, todo mundo tem telefone. Blá, 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 falamos, decidimos, pum. Acabou. Meu telefone deu problema. O do outro colega, ele apagou porque não tinha mais espaço. A outra, cara, que não me diz respeito, apaguei também. Quem manteve o registro informacional? Quem é responsável em capturar, ou vamos dizer, exportar aquele diálogo para um sistema adequado para tratamento? Quem vai ser responsável por essa manutenção? Quem vai assinar por esse documento que está sendo produzido ali? Quem? Entende como a coisa não é tão simples assim? Então, quando eu falo que o primeiro passo é a gente compreender a relação dessa tecnologia com a sociedade, é perceber isso, gente. É perceber que sociedade é essa que a gente está vivenciando agora. Como é que são as relações dos indivíduos com a tecnologia? Como é que é a relação da tecnologia com o indivíduo? Aí a gente pensa, né, como diria Edgar Morin, o filósofo Edgar Morin, a complexidade que se envolve. Eu tenho que observar essa relação de uma forma complexa mesmo, né? Parafraseando o Morin, que eu adoro, é uma questão de um tecido. É tecido ali. São vários pontos interligados, entrelaçados. E aí eu tenho que compreender todo esse emaranhado que envolve o indivíduo, que envolve tecnologia, que envolve a sociedade como um todo, que envolve a relação do indivíduo com a tecnologia, a relação do indivíduo com outros indivíduos a partir dessa tecnologia, a relação política com essa tecnologia, a relação econômica com essa tecnologia, a relação social, a relação cultural. Eu tenho que analisar tudo. Não é só analisar com o olhar arquivístico. Não é só analisar com o olhar do profissional. Não é só isso. Eu tenho que compreender
como se dá essa dinâmica. Eu tenho que entender a dinâmica que eu estou envolvida. Eu tenho que entender essa dinâmica, senão eu não sou capaz de trabalhar. Senão eu não sou capaz de. Eu vou cuidar apenas do que está explícito, que é o meu objeto de trabalho. Mas o que não está explícito? O que eu só consigo perceber quando eu analiso todo esse contexto. Tem coisas que eu só analiso a partir. Tem coisas que eu só consigo analisar quando eu percebo todo esse contexto. E aí, como é que fica? Como é que funciona? Entende? É muito complicado. É muito difícil. Não é simples. Não é simples. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter essa análise social, a gente fala, quando eu vou atuar com um determinado objeto, é que eu estou falando documento em ambiente digital, as informações em ambiente digital, eu tenho que analisar esse contexto que envolve esse documento, né? Quando a gente fala o arquivista, o profissional de arquivo, a gente chama até que é o profissional dos contextos e a ciência dos contextos. Eu sou capaz de compreender um documento arquivístico quando eu compreendo os contextos que envolvem esse documento. E aí é contexto de produção, jurídico-administrativo, de procedimento, tecnológico, documental, enfim, diversos contextos. E aí o primeiro contexto, quando eu falo em ambiente digital, é compreender esse ambiente e a relação desse ambiente com o indivíduo, com os fazeres. Então, esse primeiro bate-papo era isso que eu queria chamar a atenção. Vamos nos preocupar com as questões de sistemas, de repositório? Vamos. Eu vou até tratar isso nos nossos próximos diálogos. Mas vamos também pensar nisso. Qual a relação da sociedade com a tecnologia? Como é que essa sociedade modificou? Modificou de fato? Modificou, não modificou, Brenda. Não, o que você está falando é uma balela, Brenda, não vale a pena para nada. Então, não, Brenda, eu não tinha pensado nisso. Vou começar a refletir sobre esse assunto. Não é que modificou? Modificou sim. Então, como é que vai se dar isso daqui para frente? Gente, um outro exemplo dessa questão da relação do indivíduo com tecnologia. As chamadas fake news. Quem não ouviu falar de fake news nos últimos tempos, nos últimos anos? Todos nós ouvimos falar de fake news o tempo todo. Não é mesmo? Isso não muda muita coisa? Isso não impactou muito? Em diversos aspectos, tudo? Impactou demais. Teve um impacto enorme, enorme na nossa sociedade. Né? E continua impactando, vamos dizer assim. E aí a gente tem que analisar sobre isso. A gente tem que analisar muito bem. Essas fake news também são registradas, também se tornam documentos, também são patrimônios documentais, não é? E aí, como é que eu vou apontar que isso é fake news? Hoje eu consigo perceber o que é fake news porque eu estou vivenciando esse contexto. Mas suponhamos que o pesquisador daqui a 20 anos se debruce em algum documento desse, né, de 2020, 2019. Ele vai ser capaz de saber se essa informação ela é fidedigna ou ela é uma fake news. Eu vou ter todo o contexto ali de produção para compreender que era uma fake news. Ela foi mantida. E aí? Entende? Então temos que pensar sobre isso também. Tá? São questões que levam a gente a pensar. A outra questão que eu falo quando a gente pensa em tecnologia e que é muito séria, que a gente tem que pensar anteriormente mesmo, de começar a pensar no tratamento propriamente dito do documento e da informação em ambiente digital. Quando eu sempre falo isso para os meus alunos, antigamente, quando eu pensava nos documentos não digitais, eu conseguia localizar documento, ninguém falava assim, vou guardar, né, em casa, vou manter, mas eu conseguia achar, né, quantos arquivos foram encontrados nos porões, em sótão, em lata de lixo, dentro de um tanque inutilizado, num banheiro inutilizado, diversos documentos foram encontrados assim. Até nós mesmos, os arquivos pessoais. Você vai lá naquele álbum de fotografia lá que a vovozinha guardava, fotografia meio esbranquiçada, aí tem lá um ingresso de um show que foi. A gente não tinha essas coisas? Tínhamos. E hoje, no ambiente digital? Que, mais uma vez, o grande impacto, a produção da informação é absurda, é acelerada demais, a quantidade é absurda, mas a manutenção dela é pensada. Produzimos de forma selvagem, mas não mantemos. Não existe porões digitais. Eu não vou ser capaz de recuperar uma informação digital num banheiro. Se eu achar um disquete num banheiro inutilizado, provavelmente aquele disquete já não tem mais uso. Hoje eu não tenho hardware que leiam. Se eu tiver o hardware, eu posso não ter o software. O disquete pode ter sido danificado, que era uma mídia muito, muito frágil. E aí? E aí? Não existem porões digitais.
E isso é uma questão que tem que ser pensada. Está relacionada à produção. Lembra quando eu falei, se eu não tenho atenção no que eu estou produzindo, eu também não tenho atenção na manutenção dele. Eu quero ter atenção, eu preciso ter atenção ou não preciso ter atenção de nada? Tá? São questões que a gente tem que fazer como usuários dessa tecnologia, como profissionais que lidam com documentos arquivísticos, com documentos biblioteconômicos, documentos museológicos, em ambiente digital. Eu tenho que entender onde está sendo produzido isso. Sabe por quê? Porque eu tenho que intervir desde a produção. E para entender onde está sendo produzido, eu tenho que entender todo esse contexto social que envolve, social, político, econômico. Eu tenho que entender esses contextos que envolvem essa produção. Senão eu não vou ser capaz de manter nada, de ter nada, né? Então, assim, é uma angústia muito grande. E a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a pensar. Fotografias, quantas pessoas utilizam, criam fotografias assim? Gente, é o que mais produz. É pelo smartphone, à vontade, a gente acaba utilizando o tempo todo fotografias, né? Para poder bate foto, tudo quanto é coisa. A gente mantém essa fotografia. Quando meu celular tá sem espaço, eu vou lá e apago tudo porque está no Google Fotos. Até quando o Google Fotos vai manter minhas fotos? Como é que eu sei que as minhas fotos não vão parar na mão de terceiros e quartos e quintas pessoas? Já paramos para pensar nisso? Quantos de vocês não já tiveram problema no celular? Eu fiquei 3 dias sem telefone essa semana passada. Me senti, gente, assim, porque tudo meu estava lá. E o pior, quando o telefone voltou a funcionar, muitas informações eu tinha perdido. Fotografia, vídeos, contatos, tudo. Por quê? Porque a tecnologia ela é frágil. E aí é um outro aspecto que a gente também tem que analisar. Ok? Mas para analisar essa fragilidade, eu tenho que compreender o âmbito que ela foi produzida, onde ela foi produzida, para que ela foi produzida, né? Nesse sentido. Vou ler mais alguns comentários aqui, que a gente já está caminhando para o nosso finalzinho. Então, peraí, aqui. A Raquel Melo, oi Raquel, beijocas. Fala assim: a USP autorizou qualificações de defesas online desde que gravadas durante. Exatamente. Algumas universidades, nesse momento de quarentena, elas autorizaram as defesas e qualificações por ambiente digital, até porque a gente não tem ainda noção de quanto tempo vai durar essa quarentena, esse cenário é muito incerto, né? E aí falou, não, desde que sejam mantidas. Quem vai manter, como vai manter, qual a tecnologia que eu tô fazendo essa qualificação, essa defesa online, né, remota, tudo isso tem que ser decidido. Não basta falar assim, pode ser feito, eu autorizo. Como vai ser feito? Quem vai manter? Ah, vai ser o quê? Quem vai capturar essa gravação? Vai ser a orientadora? Vai ser o aluno lá que está qualificando o que está defendendo? Vai ser, ou então, durante a qualificação e defesa, vai ter lá uma autoridade da instituição, sem ser orientadora, que vai capturar tudo isso, que vai acompanhar para garantir idoneidade de todo esse processo. Como é que isso vai ser feito? Está sendo pensado? E aí todas as universidades têm que pensar sobre isso. Esses trabalhos estão sendo feitos remotamente, não é pensar só na segurança da informação, gente. Às vezes a gente pensa nos recursos de segurança de informação, que é até mais fácil de eu blindar, vou blindar para que as pessoas certas tenham acesso, para que eu saiba se está sendo invadido. Ok, mas é para além disso que eu estou falando, tem que garantir a idoneidade. Por exemplo, eu garanto que todo mundo da banca estava presente, vou ter uma autoridade lá para fiscalizar isso, eu vou ver isso através da entrada, do login e senha. Ah, eu acho que a orientadora não é a melhor pessoa para manter, já que ela está envolvida no sistema, então tem que ter sempre a participação de um técnico da universidade? Não sei, tá? Não estou falando que tem que ser assim. Estou só dando sugestões e coisas que a gente tem que pensar. Então não é só falar que tem que ser mantido. Como vai ser mantido, quem vai manter, como eu for garantir a fidedignidade e a autenticidade desse documento pelo tempo que se fizer necessário. Ok? Aí tem aqui também a Ana Sueli. Que bom ouvir sobre uma temática tão atual e, ao mesmo tempo, reencontrar amigos, colegas de vários cantos do Brasil. De Portugal, ó. Obrigada. Também estou gostando muito desse nosso bate-papo, dessa nossa interação aqui. E como eu falei, a gente vai ter outras um pouco mais técnicas até. Essa primeira é mais um brainstorm, vamos dizer assim, né? Sobre a temática. Aí estamos aqui também. Peraí, Josivan Soares Ferreira. É muito interessante esse caso das reuniões e decisões pelo WhatsApp até a OS.
Mas quando se pensa numa auditoria que exige uma sistematização das atividades administrativas e provas fidedignas das transações, aí o bicho pega. Por isso, é muito salutar. Peraí. Ai. As suas reflexões, professora. Tem que se pensar nos registros por sua salvaguarda e acesso por tempo de... Exatamente. É exatamente isso. A gente tem que pensar porque a gente não é só falar assim, eu estou mantendo. Eu tenho que ter idoneidade. Quando vai ser julgado, e a gente pensa isso muito nos documentos de arquivo, muitos documentos de arquivos são utilizados para prova, para garantias de direitos, para as questões judiciais, e aí eu tenho que ter toda uma idoneidade, todo o processo de produção, manutenção e preservação desse registro. Se eu não tenho, é colocado em xeque. É colocado em xeque. Entende? Então, quanto mais clareza eu tiver em todo esse processo de manutenção, de produção, de idoneidade, melhor será. Tá ok? Então, a gente também tem que ter cuidado com essas questões de tecnologia. Muito boa a sua colocação, Josivan, muito boa mesmo. Parabéns, tá? Vamos lá. Tem aqui também. Não entendi qual procedimento executado. Não entendi do que você está falando. Não entendi o que você está falando, Felipe. Você pode colocar de novo, não consegui compreender. Não entendi mesmo. É a questão de indexação, é. Exatamente, gente. Eu tô gostando de ver que vocês estão interagindo bastante aqui. E é isso. É isso. A gente tem que ter noção do que vai ser feito. Hoje, nessa nossa aula de hoje, eu não estou falando o que fazer, como fazer, não é isso, não. Eu estou querendo só chamar a atenção que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que estar atento ao que tem que ser feito. Não é aceitar a tecnologia simplesmente de braços cruzados. Sabe? Opa, vem a minha tecnologia que eu vou utilizar à vontade. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho que ter essa visão, sim. Eu tenho que saber que a tecnologia está ali, mas que não é para eu ser refém dela. Entendeu? Ela vai ser minha aliada no que eu necessitar. Não tem que ser refém de tecnologia nenhuma, não. Não tem que ser refém, não. Por isso que eu tenho que compreender esse contexto. O contexto que ela está inserida, como o indivíduo lida com ela, como as instituições lidam com ela, como as empresas lidam com ela, como o judiciário lida com ela, o que é aceito, o que não é aceito, o que é possível, o que não é possível, o que é exigido quando eu peço num documento como prova. Então, tudo isso a gente tem que refletir antes de simplesmente utilizar a tecnologia, ok? Ah, exatamente. A tecnologia ela é excelente, gente. Olha só, eu amo tecnologia. Ela é excelente para disseminação, é excelente para várias coisas, é excelente para as produções documentais. É fato, gente. Ela otimiza demais. Eu estou chamando a atenção para o lado que ninguém observa. Que ela facilita a nossa vida, que a gente utiliza ela no nosso dia a dia. Agora a gente tem que ver como eu vou utilizar, como eu quero utilizar essa tecnologia, o que eu espero dessa tecnologia, como é que ela pode servir às minhas necessidades, enquanto cidadão, enquanto sujeito, enquanto profissional, enquanto empresa, enquanto instituição. A questão é outro exemplo, a questão da exposição que a gente tem de nossas fotografias, nossas imagens na internet. Eu sempre falo, caiu na rede é peixe. O que caiu na rede chamada internet, filho, ó, qualquer um pode pegar. Eu não sei quem está do outro lado. Eu não sei quem está vendo. Eu não sei quem está acessando. Eu não sei quem é, se tem pessoas que têm habilidade ou não para utilizar o que eu estou colocando lá da forma que elas quiserem. Então eu tenho que ser criteriosa, inclusive, nisso. E aí é um alerta para todos nós, como sujeitos, como indivíduos. Às vezes a gente está tão assim, eu quero compartilhar com as outras pessoas, vou lá e posto, pá, partiu não sei da onde, vou lá e coloco aquele, como é que é o check-in? Estou em tal lugar, eu estou dando, cara, ouro ao bandido, né? E aí a gente tem que saber também o que eu estou fazendo. Não estou nem falando só de registros informacionais. Estou falando, a tecnologia me dá uma gama, um leque de possibilidades. Quais dessas possibilidades eu quero ter? Quais dessas possibilidades eu quero utilizar? Eu sempre brinco também, eu falo assim, eu sei que a tecnologia está lá, vamos lá, eu sempre falo, gente, aí é só uma brincadeira, tá? É só uma brincadeira que eu estou fazendo. A gente sempre fala assim, olha só, ali eu estou vendendo minha alma ao diabo quando eu clico aqui do ok ali naquele termo de privacidade, de confidencialidade, de uso das mídias sociais digitais, não é? Todos nós queremos ter Facebook. Eu vou lá, clico ok, 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 sem ler. Até porque eu posso até ler, mas se eu não clicar ok, eu não consigo ter o Facebook, não é isso? A minha página no Facebook. Então eu quero, eu estou vendendo a minha alma ao diabo, não é?
mas eu tenho que pelo menos saber o que eu estou vendendo. Qual porção da minha alma eu quero vender? Até que ponto eu quero ser refém dessa tecnologia? Entende o que eu quero dizer? Usa a tecnologia, uso. É inevitável o uso de tecnologia hoje em dia. A gente tem que utilizar, ela está aí em todos os níveis da sociedade. Como eu quero utilizar ela, é isso que a gente tem que saber. O que eu quero dela, qual o tipo de informação que eu quero servir a ela, como é que eu quero alimentar essa tecnologia, quais as informações que eu quero colocar ali, ou que eu preciso colocar ali, ou que eu devo colocar ali. Eu preciso de fato colocar a minha foto lá de biquíni? Preciso colocar. Para que eu quero essa exposição? Para alguém tirar do contexto que eu coloquei a minha foto e colocar ela como se eu fosse uma garota de programa lá nos States, lá nos Estados Unidos, por exemplo? São questões que a gente tem que pensar. Ah, Brenda, eu não me importo. Ok, se eu não me importo, beleza, faça, seja feliz, vai lá. Agora, se eu me importo, então não vou colocar. Uma vez na rede, filho, já é. Ah, coloquei, tirei em 10 minutos. Gente, você tem coisas que a gente coloca menos de um minuto alguém já deu um like. Vocês já observaram isso? Você coloca uma postagem lá, daqui a pouco, pô, em menos de um minuto já tem 10, 20 likes. Da mesma forma que a gente recebeu 20 likes, alguém já pôde capturar aquela minha informação que está ali e já está usando, tirando do contexto que ela foi utilizada. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões tecnológicas, que não é tão simples assim não, né? Nessa linha de pensamento, as fotografias são nato digitais e são problemas em arquivos pessoais institucionais. Gente, a fotografia sempre foi o calcanhar de Aquiles dos arquivos. Por quê? Porque as pessoas tiram a fotografia do contexto que ela foi produzida. Entende? Então, se a gente, mais uma vez, voltando aqui que o arquivo é a ciência dos contextos. E aí eu preciso pensar no contexto que aquele documento foi produzido. Se eu tiro aqui foto de um evento, separo essa fotografia de todo o contexto do evento, eu não vou saber em que contexto essa fotografia foi criada, as pessoas que estão nessa fotografia, quem é responsável por essa fotografia, quem produziu essa fotografia, não é mesmo? Eu tenho que ter diversos contextos ali mantidos juntos. E às vezes a gente esquece. No ambiente digital, pior ainda. Pior ainda, gente. Eu pego a fotografia e saio jogando no Instagram. Tá no meu Insta. Tá no meu Insta. Por que eu vou ter no telefone? Tá no meu Insta. Tá no meu Insta. Daqui a pouco eu já não sei mais quem tá na fotografia comigo. Pra que eu tirei aquela fotografia. Quando eu tirei, até tá lá o registro, entendeu? Aí me marcam em fotografia que eu não consigo depois saber nem quem é que estava comigo naquela fotografia. E aí é mais complicado ainda. Se eu penso na fotografia como documento oficial ou que vai fazer parte dos meus arquivos, eu tenho que saber como capturar ela, como manter ela, como trazer ela. Inclusive para os arquivos pessoais. Os arquivos pessoais têm todo um quê diferenciado para ser tratado, para ser pensado, para ser armazenado. Ok? Geralmente os arquivos pessoais hoje, a gente vai ter que dar uma varredura nas mídias sociais digitais da pessoa, entende? Porque aí ele tem relações com as pessoas, tem diálogos nos mensagens das mídias sociais digitais, as fotografias estão lá, ele troca informações também pelos feeds, e aí a gente tem que saber como eu vou capturar isso para o arquivo pessoal, ok? Quando a gente fala em arquivo pessoal digital, eu não posso pensar só o que estava no computador do indivíduo, o que está lá em Word, o que está lá, não é só isso. Eu tenho que saber o que está lá, as relações que ele tinha nas mídias sociais digitais, que ele utilizava, o que está lá, a gente também tem que ir lá para capturar. Então é bem bacana, né? Obrigada, Bruno, também, pela felicitação, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Contratos e utilizações de armazenamentos gratuitos. Informa que será compartilhado para fins de empresa. Exatamente, disse tudo, Felipe, disse tudo. Disse tudo. Eu sempre chamo a atenção, vocês já viram que o novo termo de uso do Instagram fala que eles podem utilizar as fotografias que nós colocamos lá, inclusive para fins comerciais. Ok? Só uma atençãozinha. Google Fotos, OneDrive, etc. Exatamente. É isso aí, isso aí. Não há almoço grátis, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A gente tem cuidado, inclusive, quando a gente fala dessas nuvens, a que política essa nuvem está subordinada. Estou falando de uma nuvem na Coreia. A Coreia tem a mesma legislação de privacidade que a gente tem aqui no Brasil. Como é que funciona lá? Qual é o meu termo? Quando a gente assina aquele termo de compromisso, eu assino o termo de compromisso ligando os direitos dessa nuvem à legislação brasileira ou à legislação lá do país que a nuvem está institucionalizada. A gente também tem que prestar um pouquinho de atenção sobre isso, tá bom? Ah, obrigada, Nessinha.
Daniel, obrigada. A gente vai ter mais e você, Daniel, vai ter que participar da próxima, tá? Já tá convidada, hein? É isso, gente, ó. Muito obrigada, Carlos, também muito tempo não te vejo, irmão. Muito obrigada. Oi, Luciana. Mais lives, vou ter, Luciana, pode ter certeza. Luciana Nobre, mais lives pra gente para falar sobre essa temática. E aí vão ter mais lives técnicas. Vocês também podem deixar aqui na página temas que vocês queiram que eu aborde. Eu estou tratando uma linha assim, que no meu raciocínio eu acho que é interessante. Começar com essa visão mais ampla e depois ir esmiuçando um pouquinho mais, entendeu? Mas vocês também podem trazer angústias ou questões que vocês queiram que eu debata aqui, que eu vou trazer para vocês, tá bom? E, gente, eu não estou falando nada como uma verdade absoluta, eu estou falando do ponto de vista das pesquisas que eu faço, das análises que eu faço. Também não precisam concordar com o que eu estou falando. É para colocar ali um pontinho, né? A ciência se faz assim, de diálogos, de questionamentos, de prováveis respostas, de mais questionamentos sobre essas prováveis respostas. Então é isso que eu estou dando para vocês, esse bate-papo, para que a gente possa amadurecer e melhorar nossa visão em relação a esse ambiente digital, os documentos arquivísticos, a sociedade como um todo. Ok? Então, gente, ó, tem muitas perguntas aqui. Eu gostaria muito mesmo de falar mais, de responder a todos vocês. Oi, Luiz, obrigada por você estar aqui também. Luiz Felipe me orientando. Está trazendo uma temática fantástica no TCC dele, gente. Muito bacana. É, então, eu vou. A questão de home office, a gente tem que pensar muito. A mesma questão que eu falei lá das qualificações e das defesas, tem que pensar nesses trabalhos também em home office. Como é que vão ser mantidos os registros, as informações oriundas desse trabalho que a gente está fazendo de casa, ok? Então, gente, olha só. Infelizmente, eu não vou conseguir responder a todos ou falar de todos vocês, porque assim também minha proposta é que a gente ficasse no máximo até uma hora menos cansativo, enjoativo para todo mundo, né? Mas olha só, eu agradeço a todos vocês que estão aqui dialogando um pouquinho comigo, participando dessa live. Agradeço assim do fundo do meu coração mesmo. Eu acho que a gente precisa somar. Eu acredito na soma, acredito no diálogo. É isso que eu procuro trazer para vocês. Acredito que nós todos, sociedade, professores, alunos, profissionais, enfim, todos nós somos capazes de fazer a diferença, um nas vidas dos outros, mas não competindo, e sim compartilhando. Eu acredito nisso. É a forma com que eu gosto de me colocar para tudo, e a forma como me coloco aqui também para vocês. Me coloco como alguém que está querendo compartilhar angústias, reflexões, e espero, e estou muito feliz por vocês terem trazido também o ponto de vista de vocês, as angústias de vocês, as colocações de vocês. Eu agradeço demais a participação de todos. Gosto de deixar essa reflexão para vocês. Vamos lembrar que a arquivologia é uma ciência social aplicada. A gente pensa em técnicas, mas a gente também tem que pensar no lado social. Pensar no humano, pensar no indivíduo, pensar no cidadão, pensar nas questões relacionadas aos seus direitos, ao patrimônio documental e à memória, a nossa memória coletiva, a nossa memória social. Que é de memória que é feita uma sociedade, não é mesmo? Então, assim, eu gosto de deixar isso para vocês, para que vocês possam pensar. Estou muito feliz, muito mesmo, por esse nosso primeiro bate-papo. Em breve eu vou anunciar os próximos bate-papos para vocês. Mais uma vez, se vocês quiserem deixar temas, traga para vocês, eu vou trazer. Vou deixar aqui também depois várias propostas de referências que eu acho que é interessante. Se vocês quiserem também sinta-se à vontade de mandar para a gente colocar aqui na página. Gente, ó, muito obrigada mesmo. Vamos ficar antenados às questões do Covid-19, vamos tentar acompanhar as informações, é tudo muito novo. É difícil essa questão da quarentena, é difícil para todos nós, mas vamos tentar seguir para a gente poder sair logo dessa, ok? Estou sempre aqui para vocês. Obrigada, meus alunos da disciplina Informática Aplicada Arquivística que estão aqui, minhas alunas, meus alunos, minha monitora. Obrigada a todos os meus alunos, todos os meus colegas, a comunidade toda. Agradeço muito, gente. Vamos firme que a gente vai passar por mais essa quarentena e aí vamos aproveitar para a gente poder ir estreitando esse diálogo. A tecnologia, a quarentena ainda facilitou isso. A gente conseguir dialogar com pessoas de diversas partes do mundo em relação a um tema. E aí, no caso que eu trago aqui para vocês, é tudo relacionado à tecnologia da informação e comunicação e os arquivos, ok? As técnicas, vou vir nos próximos,
umas questões também filosóficas vão vir nos nossos próximos bate-papos. Esse primeiro foi só um introdutório para a gente começar a pensar nesse ambiente de tecnologia e informação, tecnologias de informação e comunicação, arquivos e o ser humano, ok?